Oi, gente! Muito boa noite. Pela primeira vez eu estou vindo aqui fazer uma live, né? Um encontro ao vivo, como eu prefiro falar. Desde a última quinta-feira, quando vocês viram uma transformação assim nas minhas redes sociais, eu fiz quase que um desabafo para todos vocês, né? Eu resolvi me despir de tudo aquilo que me incomodava, que me chateava, deixar tudo embora para recomeçar do zero e junto com vocês remodelar tudo isso aqui, que é o nosso canal de encontro nos últimos dias, nos últimos tempos, né? A gente precisa compreender as redes sociais como um canal de televisão, vamos dizer assim, porque hoje em dia até quem está com a TV ligada está com o celular na mão, né? Ou o tablet, ou o computador próximo. Às vezes a gente se sente, inclusive, o que é mais importante, o que a gente está vendo ali ou o que a gente está vendo aqui. Então, pela primeira vez, eu comecei a utilizar as minhas redes sociais como uma ferramenta de trabalho. Geralmente aqui era o meu local de diversão, era onde eu postava as fotos, brincava, me divertia, mostrava o que eu estava fazendo, convidava vocês para assistir o programa, mas não era o meu local de trabalho. Hoje não, hoje aqui é onde eu realmente vou me comunicar com vocês de forma muito profissional, tá? E eu quero convidar um menino que para mim é muito especial, porque eu acho que ele faz parte de uma nova geração que vem surgindo do jornalismo esportivo. E ele tem uma coisa que poucas pessoas têm, que é carisma natural dele. Eu acho que a gente tem que exaltar as qualidades das pessoas que nos cercam. E eu vejo que esse menino com quem eu vou conversar hoje aqui, e que vocês já estão convidados a participarem, a interagirem, a mandarem perguntas, a serem parte dessa discussão, desse debate de hoje, ele está num caminho muito certo, porque ele traz alegria por onde ele passa, ele escolheu a forma saudável de se divertir enquanto trabalha. Então, vou colocá-lo aqui nesse debate comigo e que a gente possa trazer para vocês um pouquinho dessa essência dele nos próximos minutos aí, enquanto vamos estar juntos. Já quero combinar com vocês que coloquem as perguntas aqui na caixinha que tem ao lado do comentário. Estão vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá vendo que tem um pontinho de interrogação ali? Ali você pode colocar a sua pergunta, que fica mais fácil de eu ler a sua pergunta depois, porque senão vai subindo e eu não dou conta de encontrar quem perguntou o quê. Vamos combinar assim? Você coloca a sua pergunta ali no pontinho de interrogação, tá bem? Vou chamar o meu menino aqui então, vamos ver como é que ele vai me obedecer. Se ele vai me obedecer, deixa eu me ajeitar aqui para falar com ele. Oi, Débora! Carlos Tudo bem, meu Lacerda. bem? Deixa eu Que levantar bom que aqui. você aceitou meu Opa! convite. Não, eu quero te dizer que para mim é uma honra. Tu sabe que eu gosto muito do teu trabalho, gosto muito de ti. Eu acho que foi uma dos primeiros contatos jornalísticos que eu tive foi contigo, perdão. E quando eu recebi o teu convite, não pensei duas vezes. Uma satisfação estar aqui contigo. Que bom, Lacerda. Eu até estava falando aqui para as pessoas que estavam chegando que eu acho que tu faz parte dessa nova geração de cronistas esportivos, de jornalistas esportivos, de pessoas que se comunicam com o público através do esporte de uma forma muito verdadeira, né? A gente consegue identificar, e eu acho que hoje o público está muito atento a isso, eles conseguem identificar quem está sendo verdadeiro na sua comunicação. E você é muito popular, né? Você tem uma proximidade muito grande com o torcedor, com os dirigentes, enfim. Eu acho que você encontrou o caminho certo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero que as pessoas saibam como é que a gente se conheceu. Porque Bah! agora nós vamos entregar a minha idade. Eu me lembro muito bem. Tu vai falar? Eu vou começar e tu continua, tá? Tá bom. Eu apresentava um programa na TV Com, com Maurício Saraiva, chamado Diretoria.
Era um programa que era um desafio diário, porque nós estávamos na TV Com das 9 às 10 da noite. E era bem no horário da novela, na Globo. A gente tinha diariamente esse desafio, porque a gente precisava resgatar aquele público que talvez não tenha assistido o que aconteceu com o time dele durante o dia, não conseguiu acompanhar nada da programação esportiva, já estava em casa, de banho tomado, né? Já estava de noite ali no tranquilão, olhar o Diretoria na TV Com. E um dia nós fizemos um concurso, eu acho, né? A gente ia levar um gremista e um colorado para participar conosco. E Lacerda, tu tinha quantos anos, Lacerda? Meu Deus do céu! Olha, eu acho que hoje eu tenho 30, eu deveria ter uns 19, 20 anos. Era muito jovem, muito jovem. Mas eu fiquei encantado, lembra, Débora? Era tu e o Maurício Saravia. Carlos Saravia. Confundi com o nosso lateral, com o Maurício Saravia. E eu cheguei no estúdio e digo, não acredito, e eu acompanhava vocês direto, eu era apaixonado por futebol. E aí participar de um programa com a Débora e com o Maurício era o sonho de qualquer menino, né? E foi muito legal, foi muito legal. Depois até escolhi para um lado mais imparcial e eu dizia para Débora, não conta, hein, Débora? Eu tinha que ficar guardando teu segredo, mas você viu como eu sei guardar segredo? Foi bem. E por que você decidiu, vou assumir meu time, não quero esconder, não é esse o caminho que eu quero seguir? Porque a questão é que hoje não é nem esconder, né? As pessoas, elas têm que entender que é muito difícil o torcedor abraçar, principalmente quem está começando já com um clube identificado. Quem já tem uma história, que o pessoal já conhece, que já tem anos de estrada e que já mostrou de várias outras formas a credibilidade, o público até entende. Mas quem está começando é mais difícil, eu acho. Como é que você pensou? Não, eu vou assumir e azar. Tu sabe, Débora, que eu comecei aqui na Grenal e a Marjana Vargas é uma incentivadora do meu trabalho, assim, uma pessoa que tem uma visão muito ampla do negócio, jornalismo como um todo, né? E ela dizia assim, Lacerda, eu estou precisando de um cara para levantar a nossa audiência na noite. Mas como é que é o perfil que ela disse, né? Como é que é um perfil que eu enxergo que vai acontecer fazer isso? Tem que ser despojado. Primeiro, tu não pode ser culto. Culto tu deixa para tarde. À noite, tu tem que ser bagaceiro. E também, tu tem que te assumir. Assume teu coloradismo. E eu fui assim, eu estava ainda com um pensamento muito antigo de que não vou me assumir, eu acho que eu não vou ter sucesso me assumindo. Mas foram passando os anos, mais precisamente 1 ano e meio, 2, e eu vi que já estava clareando esse universo para que eu assumisse o meu time, né? E falasse para o meu público, para um público colorado. E aí surgiu uma proposta que era da Rádio Inferno Meu Destino, que é a gurizada que fala do Inter. E eles disseram, nós estamos precisando de um repórter identificado com o Inter e nós vamos te pagar se tu fizer isso. Aí uniu o útil ao agradável. Aí foi 1 ano e meio atrás, né, que isso aconteceu. Aí resolvi assumir o time. E vou dizer um negócio, Débora. Não me arrependo e foi a melhor coisa que eu fiz na minha carreira. Tu sabe muito bem como é que o jornalista é tratado, principalmente financeiramente. E hoje tem um negócio que dá muito, mas muito, muito mais dinheiro que meio tradicional, que se chama YouTube. Esse negócio, Débora, se tu consegue alavancar, por experiência própria minha, eu estou há 3, 4 meses no YouTube, eu já tiro 3 vezes mais que eu ganho na rádio. Então eu consegui unir o útil ao agradável, ganhar dinheiro e falar do Inter. Ô, Lacerda, mas eu quero te convidar para a gente falar sobre alguns temas relacionados ao futebol. Você fala do Grêmio debochadamente ou você fala do Grêmio profissionalmente, mas dando aquela pibentadinha, assim, como colorado? Bom, olha, Débora, vou te dizer, é uma pergunta boa. Eu falo do Grêmio um pouquinho mais debochado. E como é que os gremistas reagem a isso? Eles te incomodam ou eles te rejeitam? Não, sabe que assim, ó, eu tenho uma rejeição forte no meio da torcida do Grêmio, o que é natural, Eu acho que quando tu escolhe por um caminho, tu tem que saber que esse caminho ele tem
o lado positivo, as flores, mas esse caminho também tem as pedras. E aí tu vai ter que saber que para tu chegar no teu, onde tu quer, no teu paraíso, tem que passar pelas pedras. E eu acho que uma das pedras neste caminho de ser identificado é tu passar pela rejeição. E a rejeição, ela vai acontecer. Ela é maior pelo teu rival, mas ela também acontece com a tua torcida. Né? Porque nesse universo de todo mundo sabe de tudo, ela acaba conflitando, sendo um conflito, tendo um conflito de pensamentos até na tua torcida. Mas eu vou dizer um negócio. Sabe que pelo meu jeito, que o torcedor sabe que eu levo um pouco mais na boa, eu tenho recebido bastante, Débora, recados de gremistas, dizendo assim, ó, aqueles menos fanáticos, né? Eu sou gremista, mas gosto de ti, gosto do teu trabalho, gosto da tua irreverência. Isso me deixa bastante feliz. Até é melhor tu receber um recado, não estou dizendo que não é bom receber de Colorado, mas a gente fica mais feliz tu receber um recado desse tipo do teu rival do que do próprio do Colorado, porque do Colorado você já está esperando, né? Agora tu vem aqui, na sexta eu olhei minha caixa de mensagem, tinha uns 10 gremistas falando isso aí, e eu fiquei muito faceiro, porque eu acho que nosso trabalho é uma coisa. Eu não vou querer que um gremista morra, ou que um gremista... Até porque na minha família tem gremista. Então eu quero o mal do gremista dentro de campo. Fora de campo, eu acho que todos podem ter os seus espaços, entendeu? E tu deixa eles te sacanearem? Tô, completamente. Eu acho assim, ó, se tu tá dando flauta, tu tem que saber levar flauta. Flauta de gremista, pra mim, é tranquilo. Eu até tô risada. E olha que tem aí, tu tem que saber, viu? Tem cada coisinha aí que fazem de mim. Eu tô vendo várias declarações de amor. Tu já arrumou uma namorada? Porque tu tava assim, ó, esses dias eu tava vendo no Twitter que tu tava assim, numa sofrência. Achei até que tu tava vendo o show da Marília Mendonça no YouTube. Não fala da Marília Mendonça, que eu sou apaixonado pela Marília Mendonça. Ela tá solteira? Quem sabe a gente faz esse meio de campo. Olha, até abro uma exceção para Marília Mendonça. Mas tu sabe que é o seguinte, não tenho pego nem resfriado. Ai, não, tá na zona do rebaixamento do amor, é isso? Não é nem na zona, eu tô devendo pontos, cara. Eu tô devendo pontos nesse campeonato, Débora, impressionante. Mas o que acontece? Tu é muito exigente? Não, vou te dizer um negócio, assim, ó, a gente tem pouco tempo para pensar, né? Sabe que, assim, eu praticamente não vivo mais, né? Tu sabe bem, tu passou por isso na RBS, hoje eu trabalho em 3 empresas, então, assim, eu não tenho tempo de pensar em sair. E quando eu estava começando aí tomar um barzinho, tomar uma cervejinha, né, aquela coisa toda, eu parei, porque eu tive um pequeno probleminha de saúde, que foi uma ansiedade, né? Que foi constatada em mim. E aí o médico disse, ó, tu vai ter que se resguardar um pouquinho, não pode mais beber por um determinado período, tu tem que ficar em casa. Então ali morreu tudo. Olha, que o pessoal está dizendo assim, o amor do Lacerda é o Arruda. É verdade, meu colega de programa Arruda. Mas não é correspondido. Lacerda, eu não combinei assunto contigo, mas era justamente nesse ponto que eu gostaria de chegar. Porque desde sempre o meu trabalho é baseado na humanização do esporte, dos atletas, dos dirigentes, e eu quero fazer um pouco isso com os meus colegas também. Eu também sofro de ansiedade, eu tenho um distúrbio de ansiedade diagnosticada. Foi reforçado depois da morte do Vidarte, né? Então, a gente sabe os nossos anseios. E eu acho que tu, para a nova geração, pode servir de exemplo para que todo mundo dê uma freada, né? Em todas as suas angústias. E entenda que isso não é uma coisa das pessoas mais velhas, das pessoas que tipo, não praticam esporte ou não se cuidam. Todo mundo pode estar à mercê desses momentos delicados. É verdade, Débora. É verdade. Sabe que até por isso, Débora, que eu acabo expondo os meus problemas, porque eu acho que a minha vida é um livro aberto para os meus telespectadores, porque eu acho que pode influenciar. E tem que dar uma freada. Tem que dar uma freada, Débora. Eu era um cara, assim, um guri, que acordava meio-dia, ia almoçar 12:10, terminava de almoçar 12:15, olha só, nem comia, enfiava tudo. Ia para trabalhar 12:30. Entrava 12:30, saía 1:30, ia para academia, ia para casa, vinha para Pampa, ia dormir 5 da manhã. Não dá. Não há corpo que resista a isso. Às vezes, tu é preciso escolher, tu é para frear, tu precisa fazer escolhas. Tu vai ter que fazer a escolha seguinte, eu vou ter que parar um pouco de usar a rede social para dormir melhor,
Tem que parar. Eu tenho que trabalhar no máximo em 2 empregos, não posso trabalhar em 3. Às vezes o dinheiro não é tudo, às vezes a saúde é mais importante. Tem que parar. Né? Até mesmo, Débora, ir ao médico. Porque, assim, os jovens, eu não sou mais jovem, eu tenho 30 e poucos anos, mas os mais jovens, eles ficam assim, o que eu vou fazer no médico? Pois é, mas é o médico que ele chega para ti e diz, tu tá com ansiedade, teu coração tá batendo muito forte. Né? Quando o médico me disse isso, eu tomei um susto, como meu coração tá batendo forte? Não, tu tá com 150 batimentos aqui, tu tá quase infartando. Aí o médico me encaminhou, isso no início do ano, né? E aí fiz esse trabalho. Hoje eu estou bem melhor. Por quê? Porque eu procurei um médico. Então, todo e qualquer sinal que o corpo te dá, Débora, independentemente de qualquer parte do corpo, tu não pode ter vergonha. Tu tem que procurar um médico, porque ele vai salvar a tua vida. Então, eu acho que essa relação tem que ter, essa relação de o que vale para a minha saúde? De ganhar dinheiro, trabalhar que nem um louco, ou parar um pouquinho, me reestruturar e depois começar com um ou outro canal e aí ter uma vida tranquila com dinheiro. Eu acho que essa reflexão é que tem que ser feita por qualquer pessoa. E tu consegue identificar quando tá ficando ansioso? Ou Sim. já consegue? Já consigo. Agora mesmo no ar eu tive o embate com o Fábio, aquele embate que a gente faz, né? E já me subiu um pouquinho. Mas assim, como eu tomo uma medicação, né? Como eu tomo uma medicação que ela me proíbe de beber, que é por isso que eu parei, ela controla. Então aqui, quando eu tive, Débora, quando eu fiquei sabendo, eu pensei que iria morrer. Porque eu estava no ar aqui na Rádio Grenal e eu saí. Isso era 10 horas da noite, com uma dor muito forte, né? E falta de ar, bem na época desse vírus maldito. E aí eu fui encaminhado ao cardiologia. E o cardiologista disse, tu não tem nada no teu coração. Tô achando estranho esse teu ataque cardíaco que estava tendo, né? Uhum. Aí eu digo, pois é, doutor. Aí foi, daí disse, mediu e disse assim, tu tá com 150 batimentos, alguma coisa tá errada contigo. Aí ele fez toda a análise e disse que tu tá com uma crise de ansiedade. E assim, é terrível, tu sabe bem, né? É terrível, a gente fica tonto, a gente não consegue parar num lugar, enfim. Graças a Deus eu tratei. Eu fui ao médico, parei um pouco, agora eu durmo, acordo mais tranquilo, não tenho aquela agitação do dia. E vamos ver, vida que segue, né? Nós não podemos nos entregar também para a doença. Não me diga que o músculo ativa a tua ansiedade. Meu Deus! Esse é o meu pior. Esse é a minha doença crônica, esse músculo. Que jogador bem ruim, Débora. Meu Deus do céu. Lacerda, te coloca no lugar do músculo. Como é que deve ser para o jogador tamanha rejeição? Débora, eu vou te dizer o seguinte. Eu acho que assim, o jogador, quando ele assina um contrato milionário com um clube, ele tem que saber que ele vai ser julgado. E quem vai julgar não vai ser a mãe dele, não vai ser o pai dele, o tio dele, o presidente que contratou, ou o técnico. Quem vai julgar ele são milhões e milhões de pessoas. Né? Como o caso do Inter e Grêmio, que tem uma torcida espalhada pelo Brasil, pelo mundo. Então, assim, ele tem que saber que quando tu ganha mais dinheiro é justamente porque o perrengue tu vai passar. Agora, também, eu me pondo no lugar do Gusto, eu até pedi, chegava no Cudê, querido, tu já me deu um emprego, já tenho o dinheiro para sustentar minha família, me bota no banco, não tem problema, fico no banco assistindo jogos. Eu faria isso, porque o Débora não dá mais. É muito ruim, é muito limitado esse músculo, é terrível. Agora, e se fosse... E o Cudê, tu tá feliz com o trabalho dele? Tu acha que ele tá no caminho certo? Não tem como avaliar nesse momento de pandemia, tudo ficou atrapalhado com relação à sequência de pensamento? Ou ele tá tendo um respaldo bastante grande, além do que deveria no Inter? Não, assim, Débora, eu coloco, sim, um pouco de responsabilidade no Cudê. Né? Quando o Cudê diz assim, nós não temos elenco, de fato, o Inter não tem elenco. Só que o elenco que o Inter tem... Mas acha correto o treinador expor dessa maneira na coletiva? Eu acho perigoso. Eu acho perigoso, conhecendo o vestiário, como a gente conhece, Débora. Isso pode causar uma bomba, né? O cara não está confiando em mim. Né? O cara que está expondo o grupo, ele não está confiando no grupo que está aí. Mas, assim, não, e está colocando toda a responsabilidade nos jogadores, né? Nos jogadores. Também. É verdade. Isso, às vezes, o grupo não acolhe bem. Exatamente. Isso me preocupa também, Débora. Só que, assim, ele tem razão, tá? Eu acho que eu não poderia expor. Mas ele tem razão no pensamento dele. O grupo do Inter é muito limitado. Nós não vamos conseguir jogar 3 campeonatos.
Nós não vamos, nós estamos estourando, estourou o Sarabia, estourou o Guerreiro, o próprio Johnny agora estourou. Mas assim, o Cudê tem a sua responsabilidade, porque com o grupo que está aí, ele tem que jogar mais contra o Goiás com um jogador a mais em campo. Ele precisa jogar mais contra um São Paulo com um jogador a mais em campo. Ele precisa distribuir melhores as peças no Grenal. Porque o que nós estamos sofrendo no Grenal é uma vergonha. Né? É algo que a Débora até está no meio mais tempo que eu, pode me ajudar. Olha, poucas vezes a gente viu um desequilíbrio tão grande. Nós estamos comemorando um gol em Grenal. Para aí, nós somos o Internacional, nós não somos o Bragantino, que temos que comemorar gol quando a gente faz o Grêmio. Então, alguns pensamentos do Cudê, eu acho que estão sendo... Está acontecendo um retrocesso. Porque ele chegou aqui, mudou a forma do Inter jogar, marcando sua pressão, ganhando bem, e veio a pandemia e retrocedeu tudo. Não entendi o que aconteceu. E com as peças que estão aí. Então, assim, o Cudê tem as suas falhas. Mas eu não entro nessa pilha de demitir técnico. Demitir técnico, demitir o Cudê. Além de tu gastar, tu vai trazer quem no lugar do Cudê? Celso Rotti? Não dá. Celso Rotti que é teu amigo, né? Eu acho que o Celso Rotti não estaria nos planos do Inter, né? Depois de tudo que aconteceu, mas a gente sabe que antes era sempre um nome emergente para situações delicadas e emergentes da dupla. Mas hoje, assim, eu vejo que o Abel Braga é mais lembrado, né, como alguém que é o salvador da pátria. Já me questionaram ontem se o Roger poderia ter um trabalho tranquilo no Inter, sendo que ele já jogou no Grêmio. Já me perguntaram do Thiago Nunes também. Nossa, credo! Ontem eu fiz uma live no meu canal do Facebook e, aliás, quero mandar um beijo para todo mundo que estava lá. Foram 13 mil visualizações na minha live do Facebook. Os comentaristas foram meu pai e meu marido, Lacerda. Imagina quando for tu, Lacerda. Ô, Débora, eu quero te dizer o seguinte. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que essa mulher vai estar com dinheiro. Daqui a pouco. E assim, ó, desculpe te interromper, mas eu fico muito empolgado. Até o Martins estava aí na live, foi o cara que disse: Lacerda, faz o YouTube. Eu não gostava muito, vou te confessar. Achava uma chatice fazer YouTube. Mas aí o seguinte, Débora, aí tu ganha em dólares o YouTube. Aí daqui a pouco tu chega assim, tu tem $200 já com o euro, com o real que tá aí, tu faz, dá 1.000 e pouco. Daqui a pouco a Débora bota $1.000 só de doação ali, já tem 5.000 por mês. Onde é que tu vai trabalhar no jornalismo, exceção os figurões, que tu vai tirar 5 a 6 mil reais por mês falando de jornalismo? Eu vou ter que fazer uma aula de YouTube contigo, Lacerda. Porque eu tenho um guri para te indicar, o Matheus Martins, é bom. Eu não sei nem como é que circula por aquele mundo do YouTube lá. Ô, Lacerda, então quer dizer que tu tá cheio da bufunfa, é isso? Não! Não é para tanto, Débora. Nós temos... Eu vou te dizer o seguinte, não vou te mentir, a gente tem uma vida interessante. Eu tenho... Graças à nossa credibilidade também no meio, eu tenho a Rádio Grenal, a Rádio Inferno, eu tenho alguns patrocinadores meus, que são patrocinadores do YouTube, do Insta, e tenho a renda do YouTube, que daqui a pouco tu vais ver, depois tu vai me mandar uma mensagem de Lacerda, tô encantada, que é uma renda que a cada mês vai crescendo. Então, assim, não posso reclamar que tô pobre, mas também não tô rico. Longe disso. Ai, bom, eu vou assim, ó, pessoal, eu vou ler 3 perguntinhas agora do pessoal que deixou aqui pro Lacerda. Lembrando que quem tem pergunta tem que colocar na caixinha aqui com a interrogação que tá ao lado do comentário, porque senão vai subindo e a gente não dá conta de ver quem perguntou, tá? Ai, Virgem Maria do céu, e agora que tem um mundaréu de perguntas de Lacerda? Vai ter que escolher uma boa para nós. Estamos bem, estamos com quase 100 online aqui. Que eu não sei ver, Lacerda. Só clica em cima de uma. Ai, Virgem Maria. Bom, botem aqui, gente. Botem aqui. tu não sabe bem, tu clica ali em cima das perguntinhas, tu clicou? Em cima do ponto de interrogação? Eu cliquei, mas acontece que tá aparecendo as perguntas da minha caixinha do Stories. Não tô conseguindo ver as que o pessoal colocou aqui. Tá. O Wagner Falcão quer saber, tu é apaixonado por qual jogador do Inter? Boa pergunta. Sabe que assim, como jovem, né? Eu era apaixonado pelo D'Alessandro. Eu acho que o D'Alessandro era a representatividade do torcedor do Inter.
Ele continua sendo, Débora, mas eu comecei a adotar um outro. Thiago Galhardo. Sou apaixonado pelo Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo é o seguinte, se ele cai no chão, eu caio junto. Os guris dizem, quem tu tá caindo no chão, Lacerda? Eu digo, não, eu tô rezando, pelo amor de Deus, eu caio junto com o Galhardo. Porque esse menino não pode ser... Porque ele luta. Ele não é um craque, longe disso. Mas ele é esforçado, batalhador, ele tem os seus gols. Olha, eu fico assim, apavorado. Uma hora ele tá no ataque, outra hora ele tá na defesa adversária, outra hora na lateral, outra hora no meio campo. Além de fazer todo o trabalho social que ele faz, com pessoas com deficiência auditiva, né? Com aquela questão emocional da avó dele, que eu fico muito mexido, sabe? Eu tenho a minha avó também, mais ou menos na idade, assim, que ele teve quando perdeu, né? Então eu fico, assim, muito mexido. E eu acho, assim, que se fosse um perna de pau, eu não pegaria. Mas como tem todas essas qualidades, eu estou colocando o Galhardo nesse pote também. Sobre o D'Alessandro, que era o teu jogador inicial, né? Era o teu primeiro amor, vamos dizer assim. Tu acha que ele deveria começar como titular ou o Kudê acerta em colocar ele nos minutos finais de uma partida? Eu tinha a opinião de que ele deveria entrar nos minutos finais, isso no passado. Mas hoje, com o atual momento do Inter, eu acho que ele já tem que começar. Por quê? Olha no Grenal. Vamos pegar a fotografia do Grenal. O Inter não conseguiu atacar o Grêmio. O Inter teve um lance de gol, que foi um lançamento ocasional na zaga para o Heitor, que ele tira o marcador e chuta. Mas ocasional, não é uma jogada trabalhada. O D'Alessandro entrou, e quando ele entrou, ele já deixou o Thiago Galhardo pifado, numa bola extraordinária, que nenhum outro jogador no Inter faria aquele lançamento. E depois começou a jogada do pênalti. Então, com os burucutus que nós temos aí, com esse monte de nabas, como diz o Patinho, que nós temos aqui no elenco, o D'Alessandro é titular. Hoje nós temos o Edenilson mais preocupado em ir para a Arábia. Nós temos o Bosquilha muito abaixo do Bosquilha. Nós temos um Patrick um pouco mais empenhado, mas é Patrick, padrão Patrick. Não vai passar, não vai ser um grande jogador, né? Então eu acho que o D'Alessandro é o cara que se coloca no meio desses nomes como a solução para criar no Inter. Então eu acho que agora ele já pode começar, o Kudê já pode começar, ao meu ver, né, escalando ele como titular. O Ramon Guilherme, ele perguntou se o Rodrigo Dourado tem lugar nesse time com a saída do Edenilson. Só para quem está nos assistindo, o Edenilson, por ele, realmente já tinha aceitado a proposta, né, do Al Ittihad, mas o Inter ainda não aceitou os valores, ele quer um valor maior, né? O clube árabe ofereceu 4 milhões, né, de dólares, não é isso? E o Inter quer acima de 5 milhões. Então, por enquanto, ainda não tem uma confirmação definitiva da saída do Edenilson. Mas tu acha, respondendo a pergunta dele, o Rodrigo Dourado teria lugar nesse time? O Rodrigo Dourado tem lugar nesse time até com o Edenilson. Eu acho que, assim, aquela vaga que está em aberto, a minha opinião, né, com o primeiro homem do meio campo, tendo Musto, Lindoso e Johnny, essa vaga naturalmente é do Dourado. O Dourado é o melhor desses três, né? Então, mesmo com o Edenilson aí, eu colocaria o Rodrigo Dourado no time titular, quando o Dourado estiver ok. Não tendo o Dourado, eu colocaria o Johnny. Então, assim, eu acho que o Dourado tem lugar nesse time, mesmo com o Edenilson. Quando você viu o gol do PP sábado no Grenal, o que deu nesse coração ansioso aí? Aí tive que tomar mais 2 remedinhos. Não, assim, nós estamos escaldados em Grenais. O torcedor colorado está totalmente escaldado. Tá com a autoestima baixa em Grenal, é isso? Demais, demais. Nós estamos sendo iludidos demais. Nós achávamos, o Grenal do Caxias nós vamos ganhar, perdemos. O Grenal da Libertadores nós vamos ganhar, perdemos. A gente já chegou do sábado, nós vamos perder. Então, assim, aquele gol já me veio os outros 11 Grenais na cabeça. E, mas não é possível, cara. Como é que eles conseguem entrar na área dentro do Internacional? A facilidade com que o Grêmio chega na cara do gol do Inter é impressionante. E ali eu pensei assim, tá destruído, tudo acabado de novo. E eu já estava contando a derrota como certa. Eu digo, o Inter não vai ter poder emocional de reagir. Mas no fim, um pênalti acabou ajudando, né? O Cortez nos ajudou bastante. Isso é importante.
O Cortez sofreu bastante as consequências desse clássico, não só pelo pênalti, mas depois também pela expulsão. Muitos torcedores, né, questionando, reclamando muito do desempenho dele. Assim como foi com o Musto, e eu acho que o Musto ainda é uma sequência de rejeições, eu não gosto de avaliar o jogador. Débora, eu tenho uma coisa dentro de mim. Eu fico me colocando no lugar das pessoas. Eu vi a sua explicação e eu acho que é bem válida com relação a isso. Quando tu assina com um grande clube, quando tu escolhe essa profissão, tu tem que entender que tu não vai ser julgado pela tua avó, pela tua mãe, pelas pessoas que te amam. Tu vai julgar por um universo que tu desconhece. Mas eu fico me colocando, porque às vezes alguém que está aí em casa, que é torcedor, que trabalha, que tem o seu emprego, ele tem uma certa infelicidade em algum dia. Alguma coisa não deu certo, algo não foi como esperado, não conseguiu atingir a meta, falhou numa venda, se produz roupa, uma saiu com as linhas tortas, né, mal feita, enfim. Quem fica sabendo? Fica sabendo os colegas ali de setor, a chefia, às vezes chega em casa chateado alguém da família, né? Mas quando eles erram, vocês imaginam quantas pessoas estão vendo aquela live? Quantas pessoas estão vendo aquele erro? E o que aquilo pode ocasionar para cada um deles? E eu acho que vou avaliar o Musto, principalmente, porque ele acho que ele é muito mais cobrado do que o Cortez foi nesse final de semana. Eu fico imaginando que a própria autoestima dele com relação ao que vocês sentem, até com relação ao próprio Grenal, pode ter uma diferença na hora que ele entra em campo. Porque ele já sabe que ele vai ter a rejeição. Ele já sabe que algo ruim vai acontecer. Eu não estou tirando a responsabilidade dele, tá, Lacerda? Nem dizendo que ele não tem responsabilidade nas expulsões, no comportamento disciplinar em campo, não é isso. Mas eu fico imaginando como tu já entra no microfone, no nosso caso, inseguro de que algo errado vai acontecer, de que algo ruim vai ser. E que tu vai falar algo que milhares de pessoas em casa que estão te ouvindo não querem que tu fale. Tu já vai entrar, de certa forma, ressabiado, né? Então eu fico imaginando o que se passa com cada um. Por isso que eu tenho dó. É uma boa tese, e eu acho interessante. O cara que é jogador de futebol, o erro dele, ele é maximizado, né? Porque tem... Ao chutar a bola, já tem uma câmera te olhando com milhares de pessoas. Ao cabecear, e um trabalhador comum não tem. Mas é até por isso, né, Débora, que os salários já são bem diferentes. O salário do trabalhador comum é um saláriozinho mínimo, porque não tem essa pressão. O salário de jogador ele já tem essa cláusulazinha no contrato, ó, direitos de imagem ali. Tu vai ser julgado, tu vai saber que uma nação vai te julgar. Então já tem essa diferença. A Jaque ali perguntou, acabou essa porcaria de eleição? Eu vi que tu acabou de colocar ali antes, né, os nomes lá do Inter. Assim, a eleição do clube, a eleição do Inter está prejudicando demais o Internacional. No próprio ambiente interno do Inter, as pessoas estão se brigando pelo cargo, acusação de um lado, acusação de outro, demissão de um lado, permanência do outro. Isso tudo entra no vestiário do Internacional. As indefinições, Caetano vai ficar, não vai ficar, quem vai assumir o futebol, vai assumir o presidente, vai continuar o presidente, enfim. Então, assim, todas essas indefinições políticas está mexendo com o cenário do Inter. E isso precisa ter um fim. Mas, infelizmente, a gente tem que trazer para o público que essa questão eleitoral no Inter terminará somente em dezembro. Porque ela, de fato, não começou. Ela começa mesmo quando há a eleição. A eleição no Internacional, em primeiro turno, no Conselho, é 25 de novembro. A eleição no pátio é em dezembro. Então, até dezembro, nós vamos estar ouvindo a eleição para um lado, a eleição para o outro. E parece que tem reunião hoje, agora acontecendo, de um grupo político para indicar o nome, eleição amanhã para indicar o outro, enfim. Infelizmente, nós vamos viver aí outubro, novembro, dezembro, os próximos 3 meses, com eleição no vestiário do Inter. Como é que os jogadores vão se sentir? Quem é que vai blindar isso aí? É preciso ter uma voz de comando que chegue e diz, ó, vocês não têm que saber nada de política. Vocês não votam, vocês só jogam. Entendeu? Então é isso aí. Eu acho que até os jogadores eles ficam um pouco alheios, mas é só eles não terem um comando que a gente nota como as coisas se refletem dentro de campo. Antes do Rodrigo Caetano chegar, o Inter costuma ter um comandante de vestiário, né? E os jogadores
não se encontravam. A gente viu que aconteceu o rebaixamento, a dificuldade que foi de retomar a confiança perante o torcedor. E as coisas foram se organizando, profissionalmente falando, a partir da chegada dele, né? Porque antes não tinha aquela referência de vestiário para os atletas. Eles precisam respeitar aquela referência, né? Eles precisam olhar para aquele nome e saber que eles têm medo. Porque a gente sabe que a gente lida com nomes de expressão na bola que nem todo mundo eles acham que estão acima deles, né? Não estou dizendo especificamente do Inter, nos outros clubes isso também acontece. Mas é ruim para o torcedor toda essa indefinição. Porque acaba assim, se refletindo em todos os contextos, né, do clube. As coisas não ficam alinhadas. Eu acho que o Inter tentou fazer algo que o Romildo fez no Grêmio e não deu certo. E o Romildo conseguiu a unificação, né, dos partidos, movimentos, lá, né? dos movimentos políticos. Ele conseguiu colocar um aqui, um ali, todo mundo pensando em conjunto para ir para frente. Não sei se hoje ainda está assim, mas eu digo que no início ele conseguiu isso. E o Inter até tentou fazer isso, mas hoje a gente vê, né, com todo mundo saindo agora para concorrer e ser como é que fala quando é oposição, né, do presidente? Oposição, a gente vê que as coisas talvez não foram pelo caminho que se esperava. O Maurício está perguntando sobre o Cezinha, que foi o melhor jogador da Copinha. E isso já me questionaram ontem também. Por que ele não é utilizado? É uma boa pergunta, uma boa indagação, né, Débora? Nós temos hoje o Cezinha como um grande nome, exponencial nome do meio-campo do Sub-20 do Internacional, em que o Inter ganhou do rival, ganhou a Copa São Paulo, deu um banho no rival na Copa São Paulo, foi campeão. Tu tem que aproveitar esses meninos. E o Cezinha foi o grande nome, referencial do Internacional. E hoje, o Kudê não acha que as características do Cezinha se encaixem na equipe dele. Aliás, os nomes que o Kudê gostaria de ver no seu time, da base, já estão aí. O Praxedes, o Léo Borges, o Heitor, né? O Heitor que passou de escanteado para titular do Internacional, porque ele seria escanteado. Agora se tornou um guri de referência no Internacional. Já estão aí. Dificilmente o técnico Kudê vai pegar hoje um jovem que está parado para ser titular da equipe do Internacional. Isso não vai acontecer. E esse entendimento da direção do Internacional e da diretiva técnica do Internacional é que está acontecendo. De que o Cezinha hoje, segundo os dirigentes do Inter, não sou o Lacerda, não é o Lacerda dizendo, segundo a direção do Inter, é que não se encaixa nesse esquema do Kudê, não se encaixa nessa proposição de jogo que o Kudê tenta implantar. O Kudê também chegou aqui dizendo que o Rodrigo Moledo não jogaria com ele, né? E hoje o Rodrigo Moledo está no time. Mas tu acha que o Inter está aproveitando e fazendo bem a transição dos meninos da base? Eu acho assim, que já teve pior, né? Não estou dizendo que hoje é uma maravilha, mas já tivemos pior. Já tivemos oportunidades e anos de que não subia ninguém no Inter. É um absurdo. E quem subia, com todo respeito, era jogadores com menor potencial. Nem vou citar nomes, senão eles ficam bravos. Com potencial menores, né? A base do Internacional era uma bagunça, a base do Internacional. Era um horror. Então, hoje nós temos, pelo menos, uma organização de base e alguns jogadores subindo. Não sei se na medida certa e nas posições corretas. Acho que ainda não. Mas, pelo menos, nós já estamos vendo um pouquinho dos jovens na equipe titular do Inter. Pelo menos isso. Eu acho que ainda estamos andando devagar nessa situação. Mas já é uma coisa importante, já é uma evolução, né? Eu acho devagar, principalmente porque o Inter, ele sempre foi conhecido por revelar talentos, né? Começou revelando talentos no gol. A gente pode citar vários nomes aí que se destacaram, que foram destaques, que foram inclusive nomes de referência nas seleções e nas seleções de base. Eu nem estou falando da época do Alisson agora, que surgiu agora há pouco, mas estou falando desde os tempos de Gilmar, Tafarel, André Dorin, Renan, que sempre foi titular na base, em todas as seleções de base, Marcelo Bueck, depois Muriel, que também era titular absoluto das seleções de base. E quando tinha uma oportunidade no time principal, sempre um jogador de fora era contratado, né? E acabava que atrasava aquele processo. E quando o jogador da base ia jogar,
era um jogo, 2 jogos, daí falhava um, se queimava com a torcida, o que a gente não via com os jogadores que foram contratados de fora. Aí virou uma fábrica de atacantes, né? Revelou Nilmar, Rafael Sobis, Tyson, Alexandre Pato, Luiz Adriano, não vou lembrar de todos, mas assim, só para citar alguns. Mas é isso aí. Cleiton Xavier, lembra? Isso, Cleiton Xavier, que tipo, não teve moral alguma, que depois é que quando ele foi pro Palmeiras é que ele começou a ser visto como opa, Lucas Lima também, né? Oi? Lucas Lima também. Lucas Lima, né? Tava aqui. O próprio Luiz Adriano, né? Que poucas oportunidades teve no time principal do Inter, jogou o Mundial, mas saiu como se fosse alguma pessoa natural que estivesse saindo, né? Mas natural. E assim, ao meu ver, os últimos nomes que surgiram da base com força, mas força mesmo, foi o Rodrigo Dourado, o próprio Iago, que logo saiu, né? O lateral. E até o Bruno Fux, que foi vendido, eu vi que a torcida não era 100% absolutamente apaixonada pelo Bruno Fux, a ponto de lamentar uma saída ou comemorar a titularidade de um jogador incontestável. Tu sabe que o Bruno Fux até acho assim, ó. O Bruno Fux, a torcida do Inter até engoliu e aceitou ele um pouco de titular, porque a gente sabia que ali no futuro ele poderia render um dinheiro pro elenco, né? Ele poderia render dinheiro pro clube. Porque a insegurança que ele passava para a torcida era extraordinário. Ele tinha alguns lampejos de bom jogador, mas no geral era terrível. O Bruno Fux comprometeu alguns jogos no Internacional. Eu acho que nós aliviamos mais pelo fato de saber que daqui a pouco ia ter um dinheiro nos cofres com o Bruno Fux, e também porque era nosso jogador, do que qualquer outra coisa, né? Mas, de fato, não era tudo isso mesmo, Bruno Fux. O Ramon Guilherme está dizendo que o Cudê já disse que não gosta de subir alguém da base, que ele já deixou claro isso, mas daí não passa pela direção que, ainda mais o Inter, que a gente sabe que está com um déficit financeiro bastante grande, que se vender o Edenilson agora é muito mais para suprir, né, as necessidades desesperadoras financeiras do que ter fôlego para contratar outros nomes. Não seria de alguém exigir que as pratas da casa sejam valorizadas a ponto de virarem um produto de venda e terem sempre algum nome em destaque, até para valorizar a base como um todo, porque se um jogador que vem da base se destaca, todos da base se destacam, porque significa que a base está fazendo um bom trabalho. Tu sabe, Débora, que assim, ó, eu até discordo um pouco. Eu acho que o técnico dele tem, na sua essência, subir jogadores. Nós estamos vendo aí jogadores que estão subindo com ele, né? O Praxedes, o Léo Borges, o Heitor, o Bruno Fux. Então, assim, não vejo que ele não goste de subir. Eu acho que ele poderia subir mais para algumas outras posições, como meio-campista, atacante, que ele não sobe. Agora, passa por isso também. Passa por chegar assim, ó, e a direção dizer, Cudê, dá uma olhadinha no Cezinha. Cudê, esse cara joga bola, né? Passa também, porque a direção não pode ser uma múmia. Não pode chegar aí no vestiário e mandar. Não. Também não pode ser uma múmia. Chegar lá e ficar quietinho, o jogador faz o que quer. Não, porque senão não vai... Quem é que vai mandar no time? O técnico? Então dá o cargo de presidente pro técnico, né? Eu acho que tem também essa dificuldade do entendimento de que quem é que manda, o que pode ser feito. Os nossos dirigentes, eles são muito passivos quanto a isso. Isso me deixa incomodado às vezes. Tu acha, Lacerda, que não fosse a multa rescisória, o Cudê seguiria como técnico do Inter? Olha, eu acho que se não fosse a multa rescisória, o Cudê no mínimo estava balançando. Hoje ele não está balançando, mas no mínimo ele estaria balançando. Eu não me lembro, aqui fazendo um exercício, de um treinador que tenha suportado tantos clássicos grenais sem ganhar como o Cudê. O Cudê está chegando ao seu 6º clássico grenal sem vitória. Chegou, né? 4 derrotas e 2 empates. Eu não me lembro na Aldeia um técnico com tamanha invencibilidade negativa de não ganhar e que se permaneceu no cargo. Eu acho que a multa tem um pouquinho aí. Mas também não tem ninguém no mercado, né, Débora? Tu vai fazer assim, quem é que está no mercado hoje? São poucas as opções.
Então, eu acho que pesa um pouquinho. E eu acho que além da multa pesa um pouco por ser um treinador estrangeiro, porque se fosse um treinador brasileiro, os clubes não têm dó nem piedade, né? Os clubes É vão lá e verdade. mandam embora. É isso que a gente fala, por exemplo, de jogador. Se é um jogador brasileiro que faz o que o Leandro Fernandes fez ali contra o Cali, estava na rua no outro dia. Mas como é argentino, né? Habla, etc. Concordo contigo. Mesma coisa de treinador. Se fosse um Thiago Nunes treinando o Inter com 6 jogos sem ganhar, Grenais, estava no olho da rua no outro dia. Isso tu tens razão. A língua, aquele charme de hablar, é que às vezes prejudica o Inter. Kempis Ribeiro, ele disse que o problema do Inter é um volante que saiba sair com a bola para frente e prenda a bola, mas para frente, para o meio do campo. Eu acho que o Inter joga muito para trás também. Eu acho que o Inter tem essa dificuldade. Isso me irrita demais, Débora. Mas isso me deixa assim, numa irritação que tu não faz ideia. Quando o Inter progride, quando o Inter tá com a bola, tu já tem uma dificuldade para tu progredir. É bolinha para o lado, bolinha para trás, bolinha para o lado, bolinha para trás. Quando o Inter consegue progredir, nossa querida Magda Beatriz, Débora, conhece? Oi, vou fazer xixi. Ô, querida! Quanto Gente, tempo, que quantos honra! anos? Temos uma participação maravilhosa. Linda como sempre, você na sua atividade. Beijo, querida. Sou tua fã, querida. Querida. Magda Beatriz, a grande estrela da TV Pampa. Mas assim, quando tu tens um time que não consegue progredir, quando tu tem um time que tu tá aí tentando chegar e tu vê o time voltar, como o Inter tá fazendo, e pega a bola e volta pro goleiro. E pega a bola e volta pro goleiro. Parece que não tem solução no meio-campo do Inter. Isso te deixa irritado e isso mostra que o D'Alessandro hoje é titular do Inter. É esse diagnóstico que eu faço. Quando um time não consegue progredir e tem que voltar, é porque tá faltando um camisa 10. E o D'Alessandro, com 40 anos, hoje é o D'Alessandro. Hoje, o cara do meio-campo do Inter, mesmo com 40 anos, o cara com poder de passar das linhas, de terminar com aquele inferno, de bota as duas linhas de 4 contra o Inter não chega no campo adversário, é o D'Alessandro. Porque o Inter não contratou outro. E aí é um erro, né? Se o Inter contratou 200 atacantes e não contratou um camisa 10, quem errou? A direção. Eles queriam que o Sarrafiori fosse esse nome, né? Mas não dá. Sarrafiori não dá. Mas era a intenção, né? O Inter fez um esforço porque ele imaginava que o Sarrafiori seria o articulador que substituiria o D'Alessandro. Exatamente. Mas sabe que assim, Sarrafiori... Eu tenho uma tese, Débora, que nós pegamos uns argentinos assim, fake. Em época de fake news, o Inter tá cheio de argentino fake aí. Nós temos Sarrafiori, argentino sem sangue. Nós temos o Leandro Fernandes, argentino que cai em provocação e toma cartão vermelho. Nós temos o Musto, argentino que não consegue jogar. Nós temos, olha, o que tem de argentino fake no time do Inter é brincadeira. E o Sarrafiori é mais um. O Sarrafiori é um argentino meio brasileiro, assim, entendeu? Que engana e não faz nada. O pessoal da Corneta, obviamente, está participando, né? Eles já querem saber se o Grêmio emprestou o Cavani para o Manchester. E parece que o Grêmio não vai precisar pagar os salários, né? Ele vai ir lá direto para o Manchester sem o Grêmio precisar. Agora é o seguinte, vai pedir música, hein? Já foi o Ronaldinho, já foi agora o Cavani. O próximo que o Grêmio perder, eles vão pedir música no Fantástico. O Leonardo aqui acabou de subir, eu não dou conta porque sobe as perguntas. Ele quer saber de ti quando é que o Pato chega. Quero te dizer o seguinte, Leonardo, o Pato, graças a Deus, não veio para o Inter. Graças a Deus, eu não criei expectativa porque eu sabia que o Pato não iria vir para o Inter, né? A direção do Inter, alguns contatos que eu tenho, diziam, é muito difícil, enfim. Agora, se criou uma expectativa pelo Pato, eu não contrataria o Pato. Eu vou dizer sincero. O Pato atual, não. O Pato atual ele é muito mais modelo do que jogador. O Pato atual está muito mais preocupado fora das 4 linhas de ter um perfume Jequiti, por exemplo, com seu nome, do que ser jogador, de ser goleador. Então, assim, o Pato atual não me serve. Tu sabe que eu tenho uma teoria sobre o Pato, né?
Quando eu trabalhava na Band ainda, o Pato era um menino que ia surgir para o grupo principal, já estavam uns burburinhos, assim, ele ainda era bastante jovem, não tinha nem 15 anos, eu acho, ainda. Ele estava sendo considerado uma das promessas. E a gente estava numa semana em que Grêmio e Inter estavam viajando e a gente não tinha matéria para fazer aqui em Porto Alegre, porque as matérias todas seriam feitas nas viagens, né, de Grêmio e Inter. E aí o Paulo Pires disse assim para mim, Débora, quem sabe a gente vai lá no Beira-Rio, vamos entrevistar esse menino que vai surgir. Deu, tá. Aí eu cheguei lá, ninguém conhecia o Pato ainda, né? Ele era da base. Aí eu cheguei e pedi se ele podia me dar uma entrevista. Ainda tinha campos suplementares lá do Beira-Rio. Aí ele foi muito legal, porque ele disse assim, será que meus amigos podem ficar no fundo para eles aparecerem na televisão também? Porque eles nunca apareceram. Deu, claro, podem ficar. Eu fazia o toque de bola, né? Lembro. O Pato ia aparecer na TV pela primeira vez. Então a gente fez aquela entrevista com ele, os amigos ficaram lá no fundo para aparecer junto, né? Na imagem. Os jogadores? Os Amigos jogadores da jogadores? base, né? Legal. Deixa eu me lembrar, era o Possebon, era o Sidney, eram aqueles meninos da geração dele que estavam surgindo. Uhum. Mas assim, eram da base. O Pato tinha 15 anos, né? E aí, quando ele subiu para o profissional, eu pensava assim que o Pato, ele era alheio a todo burburinho. Parecia que ele jogava assim, parecia que ele não sentia nada do que estava acontecendo, assim, de todo mundo ficar na volta dele, de todo mundo se surpreender com o talento dele, dos jogos importantes que ele era colocado. Eu não sentia aquela responsabilidade. Essa era a minha visão. O que, para mim, estragou, entre aspas, a carreira do Pato foi ele perceber o mundo ao redor dele. Porque a partir do momento que ele entendeu aquele mundo de fora, de dentro a gente pouco fala. A gente pouco fala no desempenho, na qualidade técnica, na artilharia. A gente fala muito mais no Pato, que namorou a atriz da Malhação, depois namorou a Miss Brasil, depois namorou, né? Ele foi emendando relacionamentos que estavam sempre nos holofotes. E o dentro de campo ficou em segundo plano. Então hoje, todo mundo tem receio, porque ninguém mais sabe qual é o Pato que vai contratar. Porque ele mesmo se colocou naquela condição de fora do campo, né? É verdade. Bom, uma tese interessante, não tinha pensado nisso. Eu acho que tu tens razão, é verdade. E ele sente, e como tu disse, quando ele absorve isso que vem de fora, ele sente muito, né? São milhões e milhões de pessoas, como eu te disse, e não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Nós com 10, 15 críticas, nós já, caímos um pouquinho, imagina eles com milhões. Então eu acho que é nessa linha, concordo contigo, sim. Ô, Lacerda, a gente já tá há um tempão conversando. Eu tenho aqui um joguinho, tá? Tá. Se chama Puxa Conversa Futebol. Opa! Ó. Tá vendo aqui? Eu tirei 5 perguntas para te fazer, tá? Tá. E aí tu vai me responder. As perguntas são da caixinha. Eu não olhei quais são as perguntas. Tá. Então eu quero te perguntar. Qual é o melhor comentarista de futebol da atualidade? Da atualidade... Guerrinha. Gosto muito do Guerrinha. Não, eu gosto muito do Guerrinha. Eu acho que ele, apesar de ser um comentarista assumido, colorado, ele transmite numa linguagem popular interessante, ele tem essa linguagem, e ele consegue tirar um pouco do clubismo. Eu tô falando da aldeia, né? Eu apanho mais o Guerrinha, enfim. Então, eu acho que o Guerrinha é um jornalista, um comentarista completo. Hoje ele falou que o Cudê, que o Inter... pessoal, é muito caro, a multa do Cudê, né? Aí ele disse assim, então quer dizer que quando tu casa, tu não vai te separar para não pagar pensão? Boa, essa notícia escutada, é verdade. Eu vou pedir para tu tirar o Grenal, porque eu sei que a Grenal é a maior, mas a segunda pergunta é, qual é a maior rivalidade do futebol brasileiro? Do futebol brasileiro? Isso. Eu acho assim, deixa eu ver... O Atlético Mineiro e Cruzeiro eu gosto muito de ver. Eu acho que tem um quê gaúcho ali, né? Que são dois times que não estão naquele Rio-São Paulo, são dois times vencedores,
dois times com tradição de massa e uma rivalidade muito próxima e forte. Até porque também são os únicos dois times que estão no estado. Então eu gosto muito do Atlético e Cruzeiro, fico com esse clássico. Que jogador foi a maior promessa não cumprida? O Andrigo. O Andrigo. Eu acho que o Andrigo, assim, o Andrigo surgiu com propósito. Podendo ir para a Europa, chegou aqui, ganhou um gauchão, foi escolhido o melhor do gauchão e entrou no balaio depois. Caiu na realidade. Rebaixou, estava com o Inter rebaixado, não conseguia desempenhar o futebol. O Andrigo, ele tem um quê, Débora? Um quê de pato, sim, sabe? Ele também se envolve muito com questões fora de campo, com a questão de ser modelo, eu vi fotos dele aí naquela época. Enfim, então eu tinha uma grande expectativa pelo Andrigo. Então eu acho que o Andrigo é o cara que seria o grande nome que eu iria ver na entrada do jornalismo e não deu. Então eu fico com o Andrigo. Em uma palavra, o que é futebol para você? Alegria. Alegria. Qual é a história de superação ligada ao futebol que você acha mais espetacular? História de superação, vamos ver. Caramba, essa aí é forte. Deixa eu ver se eu me lembro de uma. São tantas, né? Mas assim, eu não sei se é uma história de superação, mas eu gosto muito da história do Roger, do atacante Roger, passou pelo Inter, que tem a filhinha dele, né, com problemas e não consegue, problema visual, não consegue ver os jogos dele, e ele passa num quadrinho para ela, enfim, eu achei que aquela matéria me emocionou bastante, até com a passagem dele aqui pelo Inter. Então eu acho assim que a história do Roger é uma história que eu gosto muito. Eu ficaria com a história do Roger. Boas perguntas, hein? Gostei, Débora. Agora eu vou te perguntar. Tem que me dizer, eu vou fazer uma pergunta, mas não é relacionado assim, vou te perguntar, um golaço, não precisa ser um gol do tal jogador, tá? Mas eu quero saber algo no futebol pra ti que foi um golaço. Tá. Golaço? Eu vou te dizer, eu vou falar agora de coração, tá? Coração colorado. Foi a metida de dedo do Giovanni Luigi na construção do Beira-Rio. Porque ali nós poderíamos nos tornar um novo Cruzeiro, um time sem estádio. E aquela metida de dedo, o Luigi chamando para ser responsabilidade, construindo o Beira-Rio, que hoje é magnífico, foi um golaço do presidente Giovanni Luigi. Um gol contra. Fernando Carvalho ter voltado, né? Eu acho que Fernando Carvalho hoje é o grande expoente do Inter, campeão de tudo com o Inter. Infelizmente, ele pegou e aceitou um convite para fazer parte de uma SWAT, entre aspas, né? Que se via que não iria andar. E, infelizmente, ele ficou rotulado como um presidente que rebaixou o Inter. O que eu não concordo, eu acho o presidente Fernando Carvalho uma pessoa vencedora demais, uma pessoa com perfil de vencedor. E hoje o Fernando Carvalho é rotulado como mídia, é rotulado como o cara que dá as cartas no Beira-Rio, é rotulado... E se esquece que ele é o campeão mundial. E se esquece que ele é o campeão da Libertadores. E se esquece das conquistas que quase ele teve, por exemplo, se não fosse o juiz nos roubando no Brasileirão. Então, aquele aceite, aquele sim do Fernando Carvalho para assumir aquele Inter naquela época foi um gol contra dele. Um time grande. Inter. Não, fora eu quero Inter, saber se é uma pessoa que pra ti assim, esse é time grande. Time grande, vamos ver. Caramba. Eu gosto muito do Thiago Galhardo, né? Como eu te disse, eu acho que esse cara, é um time grande, né? Porque além da preocupação social, tu viu que eu só falei de Inter até agora, esse é o coração. O Thiago Galhardo, além da situação de ele fazer gol, se preocupar... Aliás, essa história dele se preocupar com o deficiente auditivo é numa live, em que ele faz, uma menina entra em contato com ele dizendo que não estava ouvindo, porque tinha deficiência, ele abraçou a ideia, comemora gol fazendo isso, e depois o seguinte, aquela história familiar dele, que muito se aproxima com nossas histórias de vó, enfim... Eu acho o Thiago Galhardo um time gigante, não é nem grande. Eu gosto muito do humano Thiago Galhardo. Um time pequeno. Um time pequeno, Vitório Pífero. O que o presidente Vitório Pífero nos fez, nós estamos comendo até hoje, né? Nós pegou um time com dinheiro, um time campeão, um time com toda a estrutura, e nós estamos vendo o que está acontecendo aí, né?
um time sem nada, um time raspado, um time na Série B foi entregue. Então, assim, pequeno é pouco, mas vou ficar assim, time pequeno. Vitória Pífero. Bateu um bolão. Bate um bolão. Não vale Galhardo, porque esse aí tu já declarou teu amor e tua idolatria. Bate um bolão, deixa eu pensar. Sampaoli, que técnico maravilhoso. Ele bate um bolão para sair um pouco do Inter. É um cara que tem aquela coisa de andar de bicicleta, de ser povão, de não estar nem aí para as coisas, de ser assim, ó, eu tô com o meu elenco, eu vou cobrar o salário, se não me pagar eu vou embora, entendeu? E ele, na beira do campo, eles dando aqueles pulinhos dele e batendo pau. Esse aí bate um bolão. Eu queria ter o Sampaoli no Inter, infelizmente não conseguimos. Um bola murcha. Renato Gaúcho, que bola murcha. É muito chato esse Renato Gaúcho. Ele não esquece o Inter, cara. Vai cuidar do trabalho dele. Ganha a Grenal, vai dizer o Inter. Então, que bola murcha para esse menino Renato. Eu não aguento mais esse cara. É só balela, Débora. Eu não aguento mais ouvir o Renato. Ai, Lacerda, eu espero que tu tenha gostado do nosso bate-papo. A gente fez um resumão, né, do que aconteceu nos últimos dias do Internacional e do Grêmio também, né, porque eu te perguntei coisas do Grêmio, embora tu esteja identificado com o Inter. Eu acho que hoje em dia passa muito pelo desempenho de um que acontece com o outro, porque geralmente eles crescem juntos. E nesse momento eles estão nivelados juntos ali de forma mediana, porque mesmo com as vitórias e com os números favoráveis ao Grenal, eu acho que o torcedor do Grêmio também está bastante insatisfeito com o desempenho, né? E eu acho que nós, como espectadores desse que é o maior clássico que a gente se orgulha tanto, a gente quer ver a qualidade técnica melhor dos dois lados, né? Queria te agradecer a disponibilidade. Sei que tu tá aí na correria. Tu tá no ar ainda na rádio? Tô. Volta, assim que acabar eu volto. Então, quero mandar um beijo para todo mundo da Rádio Grenal. Agradecer aí a Marjana por ter colocado esse talento de forma genuína no ar, como tu realmente é. Eu acho que a gente tem que passar a nossa verdade para quem está do outro lado, seja do rádio, da televisão, do computador, do tablet, porque é assim que a gente chega com a nossa verdadeira essência para o nosso público. E tu tem conseguido isso, eu estou muito orgulhosa, tá bom? Querida Débora, eu quero primeiro te dizer o seguinte, tu não sabe quanto pessoas como você é importante para todos que começam, né? Então, quando a gente começa, eu era um menino participando de um programa com a Débora, olha só que loucura, a Débora de Oliveira, que é um grande nome do nosso jornalismo. Então, eu, quando recebi a tua mensagem, fiquei muito faceiro, fiquei muito feliz de estar participando contigo. Eu sou um cara que te admiro bastante, gosto de ti, né? Eu acho que temos muita gente metida no futebol, com o nariz empinado, coisa que tu não é. E eu tenho certeza, Débora, depois tu vai me dizer, daqui a pouco tu vai estar no teu YouTube fazendo 7, 8 mil reais por mês, e aí tu vai estar que não vai nem querer mais ver os amigos. Tá bom? O potencial tu tem. Então, muito obrigado de coração por ter me convidado. Fiquei muito feliz e muito honrado. E todo sucesso do mundo para ti. Para nós, querido. E não esqueça, né? Que a gente sempre tá jogando juntos. Tu é titular do meu time do coração. Ô, querida, tu também. Tu também. Tu é camisa 10, o nosso da Alessandro. E vê se acha a nossa foto, que eu quero colocar aqui no meu feed de TBT. Qual foto? Que nós tiramos lá na TV Com. Mas era tudo que eu queria. Eu não acho aquela foto. Sabe onde é que tá no Orkut? Acabou o Orkut, levaram a minha foto. Ai, não acredito. Ai, alguém vai ter que achar o Orkut pra gente catar essa foto, que é uma revista. Tinha até eu desfilando no Imperadores. Que loucura, que vergonha. Tá bom, querido? Queria ver essa tua malemolência. Não. Beijo, Lacerda. Beijo, querido. Sucesso. Gente. Eu volto na sexta-feira aqui, porque terça, quarta e quinta eu tenho aula, eu faço faculdade de psicologia. Tudo isso para que a gente possa cada vez mais ter altos papos construtivos para quem está nos acompanhando. Beijão, Lacerda. Beijo, querido.